Feira de Santana, Bahia, 10 de julho de 2023. Aqui nós estamos na rua Governador Juraci Magalhães e nós percebemos calçadas e carência de arborização. Este panorama ele predomina no nosso país e nós percebemos que as secretarias de meio ambiente dos municípios do nosso Brasil, elas necessitam reverter esse quadro tão crítico de carência de arborização nas ruas, na zona urbana dos municípios do nosso país. E as temperaturas elas vão aumentando na zona urbana, excesso de veículos queimando combustível fóssil, que agrava o aquecimento local, regional e global. E aqui a gente observa que a carência de componente herbáceo, arbustivo e arbóreo, essa carência ela é uma média nos municípios do nosso país. Outro problema que a gente verifica muito é a questão dessas águas que ficam no espaço entre o asfalto e o meio-fio, que traz consequências, para a saúde da população na zona urbana. E é uma cidade que é a segunda cidade depois de Salvador, da capital. Feira de Santana é a maior cidade, uma economia muito expressiva, mas nós temos este panorama que representa todo o diagnóstico ambiental da zona urbana aqui em Feira de Santana e outros municípios, onde as carências são muito grandes nesse aspecto de arborização. E a gente observa que existem algumas árvores que vegetam regularmente nessas artérias. No entanto, existe uma falta de, abre aspas, percepção ambiental, fecha aspas, por parte da população. E essa percepção ambiental vai depender de uma estratégia de educação ambiental na zona urbana e na zona rural, principalmente envolvendo as crianças, as escolas públicas ou escolas privadas, universidades federal, estadual ou universidade privada, para que a população tenha acesso à vivência de percepção ambiental. Nós temos aqui uma mangueira
E o que nós estamos fazendo aqui é uma prática de percepção ambiental, é perceber todas as limitações e tudo aquilo que existe de carência na zona urbana, que leva a população a sofrer consequências por causa dessa vivência da percepção ambiental, que traz soluções, perceber as condições ambientais da zona urbana, a saúde ambiental, isso é percepção ambiental, e identificar quais são as estratégias que devem ser adotadas para arborizar Feira de Santana. Predomina esse panorama de deficiência de arborização, de arranjos vegetais que venham trazer estruturas umidificadoras da zona urbana de Feira de Santana. E a aridização do ambiente da zona urbana, ela vem em função do excesso de calçadas, de asfalto, de estrutura, muito muro, concreto armado, edifícios, assim. Mas aqui a gente percebe a diferença do ambiente aonde existe a estrutura vegetal arbórea que vem umidificar a zona urbana. Então a necessidade de se fazer uma reestruturação de toda a estrutura vegetal na zona urbana no Brasil. Aqui nós temos essa estrutura que gera calor, e nós temos essa torre aqui, ó, que gera calor, mas o entorno da estrutura não é arborizada. Existe somente aquela mangueira e contribui para o excesso de calor na zona urbana de Feira de Santana e também dos demais municípios do nosso Brasil. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus que estamos tendo essa oportunidade de fazer este diagnóstico ambiental urbano em parte do município de Feira de Santana, Bahia. Aqui nós temos a rua Bernardino Barbosa, que é no centro de Feira de Santana, Bahia, dia 17 de julho de 2023. Calçadas largas, sem componente arbóreo diversificado, e tem espaço para se implantar. Olha o contraste. Bem aqui nós temos a escola de cidade sustentável. As pessoas estão aqui, ó, comercializando fruta, verdura, debaixo de sombra. Então Feira de Santana era para ser assim, ó, todas as ruas sombreadas. Por que não sombrear? Olha aqui, ó, a estrutura vegetal arbórea, umidificadora do ar, frondosa, essa espécie arbórea. Olha aqui. E as pessoas, os pedestres, os comerciantes estão desfrutando, graças a Deus, da sombra nesta artéria
Então nós precisamos fazer isso nas calçadas de Feira de Santana. O exemplo está aqui, porque essa omissão em arborizar toda a cidade de Feira de Santana, é preciso arborizar do jeito que está aqui, ó. E o excesso de calçada predomina sem arborização. E aqui nós temos o quê? Um modelo ideal que deve ser implantado ou seguido em Feira de Santana. Aí o que é que acontece? Na vizinhança nós temos aqui excesso de calçada sem árvore no centro dessa calçada. É claro que nos logradouros públicos, a história, a cultura da sociedade, de toda a sociedade precisa, né? Dessas infraestruturas mostrando os personagens da história, mas nós necessitamos de árvores, sobretudo. Aqui era para arborizar, aliás, para arborizar uma calçada dessa que gera calor e manter esse padrão de arborização como está aqui. E olha só, a mamorana está repleta de frutos. Está na hora dos universitários virem aqui, ó, e verificar a época da queda da semente, ou fazer a colheita e preparar mudas no viveiro da Universidade Estadual de Feira de Santana, e fazer mudas e compartilhar com o projeto de rearborização de Feira de Santana, Bahia. Olha só essa mamorana como está cheia de frutos. E aqui cai na calçada e morre, e as pessoas vão perdendo a oportunidade de cumprir o que está lá na palavra de Deus em Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15, que diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, que é na face da terra, para lavrar e guardar, viver às custas dos recursos da biodiversidade, mas preservar o meio ambiente, seja urbano, seja rural. Aqui é um parque de acesso público, onde nós percebemos os brinquedos para a criança. Aqui nós temos toda a preocupação em se ter cuidado com o uso do bem público. A gente vê o estado de conservação desses brinquedos, os bancos. Aqui não existe, graças a Deus, o instinto de vandalismo. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma casinha que tem livros. São livros infantis. Que o pai vem aqui, abre e pega o livro. Aqui, ó, brinquedo, livro. A criança fazer leitura. Então o pessoal preocupado também com a cultura. A criança aqui tem uma outra visão saudável, uma mente saudável, porque essa é a proposta. Aí tá no tempo, ó. Conservado, não está quebrado, bem conservado, livros. E ao fundo os brinquedos, mais gramado, coisa linda, cerca viva, componente arbóreo, arbustivo, arbóreo, e lá tem a matinha que é para fazer a caminhada ou correr. Interessante que pessoas vêm aqui com acompanhante, pessoas que têm debilidade física,
ou em cadeira de roda, automatizada, ou mesmo com acompanhante, com guia, né? Cão, cachorro, guia. E aqui a criança brinca a pleno sol, fica na casinha, depois tem acesso aos brinquedos e a essa área arborizada, ó. É isso? Bem, em Belém, lá na capital do Pará, ali é outra escola de preservação ambiental, existe muito isso aqui. Mas deveria aumentar esses espaços no Brasil. Deveria ter em outros estados. Ali o funcionário está fazendo a manutenção da grama. Está fazendo a manutenção. Mas a árvore está ali. Então a criança tem noção prática da utilidade dos recursos naturais que Deus criou. A importância das árvores. Isso aqui é uma escola prática de ecologia e respeito aos recursos ambientais. Aqui você vê os balanços. Ali tem pai ou avô com as crianças. Nem sol, nem completamente ao sol, nem também completamente à sombra. Existe um equilíbrio aí, né? Graças a Deus. A criança pega sol, fica pleno sol, olha lá, ó. Mas existe o equilíbrio. Aqui, o acesso. Quem vem com bebê, passear no carrinho, pai, mãe. Aqui dá... Olha, aqui é o seguinte, é uma salada. Tem gente, tudo que é nacionalidade que vem pra cá. E idioma não acaba aqui, é muito idioma. Olha lá no fundo, a árvore, pinos. E olha os brinquedos, olha o estado de conservação desses brinquedos. Isso aqui é acesso público. Ninguém escreve nome nos brinquedos, ó. Isso aqui é público. Olha aqui. Vocês estão vendo aquela pista lá, ó? Aqui tem acesso à matinha, à vegetação que ela sobressai lá por trás, ó. Aqui, pessoas vêm, casais, idosos, vêm passear aqui nesse parque. Aqui, ó. Temos a estrada. Agora imagine, nós temos a vegetação aqui que está na íntegra. Não é isso? E ainda tem do outro lado essa cerca viva. Eles não se cansam. Insetos, borboleta, mamangava, abelha. Isso contribui para conservar a biodiversidade. Lá do outro lado, lá no fundo, tem casa lá, ó. Olha lá. Tem residência lá, ó. Tem um acesso aqui. Não é isso? Então, olha lá, brinquedos, uma ilha de árvore. Eles gostam muito de fazer essa ilha aqui, de árvore. Ali nós temos o componente arbustivo, por trás do componente arbóreo. E aqui, esse gramado. E eles não medem dificuldade, eles não vê com nenhuma dificuldade manter. Além de você ver, a componente herbáceo, entre o componente herbáceo e o arbustivo existe outra vegetação que é arbustivo também, e o outro de porte mais alto é o quebra-vento. Aqui, ó, se fosse noutra região seria só calçada, mas não. Aqui a gente está sentindo umidade do ar satisfatória, a sensação térmica. Olha que aqui são 1h43 da tarde. A alta temperatura, mas a gente percebe, olha lá. Isso aqui é uma estrada. E o pessoal usa isso aqui para fazer caminhada. A gente não vai lá porque não dá tempo.
E tá aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Isso aqui é na zona, é município, Laurenceville. Isso aqui é bem próximo. Eu vim a pé, eu saí de casa a pé, vim pra cá. Graças a Deus que a turma ficou em casa, eu resolvi fazer uma caminhada e documentar. Então vocês estão percebendo, ó. Tem lugares que a estrada é natural, mas aqui, ó, aqui tem asfalto criterioso, mas adentro aí a mata, a vegetação arbórea está aqui. As pessoas caminham e fazem uma caminhada salutar. Aqui, ó, árvore, isso aqui é um pinus. Aí vocês estão vendo como o raio, o diâmetro, são árvores. Aqui, agora imagine, em plena região de zona urbana. Olha, aqui já é uma picada, vocês estão vendo, ó. Me lembrei quando eu andei lá na Glebituna, que eu saí do lote do Gilberto Gilberto Clímaco, e fui visitar a última propriedade, quando eu trabalhei na CEPLAC lá na Transamazônica. Eu peguei uma picada, tipo essa aqui, ó. E passei na região que tinha muito maxarimbé. Boas lembranças que Deus me deu agora. E eu andei bastante para poder passando 20 dias para prestar serviço. Graças a Deus a Sociedade Campesina da Transamazônica, quando trabalhava na CEPLAC, Ministério da Agricultura no Brasil. Olha aí, graças a Deus está aqui, ó, a vegetação. A criança vem aqui caminhando, ela vai realmente conhecer o valor que tem da cobertura. Tá aí, ó, isso aqui é mata, né? A vegetação e arbórea, e é por isso que alguns países da Europa e os norte-americanos se preocupam e criticam muitas vezes o descaso de países como o Brasil, que tem realmente um descaso com a questão ambiental. Quando se fala em agroecologia, ecologia, aí é só muxoxo, mas prova do analfabetismo ecológico, que é preciso reverter esse quadro lá no Brasil. Então, 29 de setembro de 2022, da Silton Matos dos Santos, Laurenceville, Geórgia, Estados Unidos da América. Esse passeio Deus me deu, um presente de aniversário, que eu completei 63 anos de idade, graças a Deus, dia 10 de agosto de 2022. E após a aposentadoria, Deus me deu esse privilégio de realizar o sonho de conhecer uma região que a gente tanto sonhava de que realmente existisse. E isso no Brasil pode existir, né? Graças a Deus. Lá no Arraial da Ajuda, lá em Porto Seguro, tem casos parecidos, Itacaré, aquela rodovia que liga Camamum, Itacaré, Itacaré-Ilhéus também tem. O Brasil tem seus exemplos de preservação ambiental, no resto da dúvida, mas ainda deixa muito a desejar. A região Nordeste e a região Norte está se acabando tudo, até a Caatinga está desaparecendo debaixo do fogo. Mas Deus proverá, mas é necessário também combater a corrupção no Brasil, para que haja condições de se investir o dinheiro público que é gerado com os nossos impostos nessas essas propostas de desenvolvimento, tecnologia aliada à conservação. Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Na zona urbana, excesso de pavimentação do solo urbano, solo sem condições das águas da chuva se infiltrar, solos impermeabilizados, declives. Lá na parte baixa é o centro de abastecimento. E como a calçada do lado esquerdo e do lado direito está nessa mesma situação aqui, que nós vemos, o risco de
a sociedade ficar debaixo das enchentes na zona urbana de Feira de Santana. Aqui nós temos um aclive. Olha a largura desta calçada sem estar intercalada com gramado, nem tão pouco arborizada. A metade desta calçada deve ser intercalada com gramado e arborizada, porque em cima, na parte aérea, tem condições, tem espaço para o desenvolvimento do dossel das árvores. E a gente passa para o outro lado e as calçadas são constantes aqui, e a artéria urbana, o espaço urbano fica sob o risco das enchentes na zona urbana de Feira de Santana, além do excesso de calor que é provocado pela área muito grande de solo impermeabilizado aqui em Feira de Santana. Aliado a isso, nós temos também as cores, que tem capacidade de armazenar a luz do sol e gerando excesso de calor na zona urbana de Feira de Santana e dos demais municípios do nosso Brasil. Esses e outros fatores que contribuem para o aquecimento local, regional e global. Justamente a carência de arborização nas cidades do Brasil e demais países. Nós, graças a Deus, nós nascemos e vivemos num país tropical, onde as temperaturas são altas, e com isso nós necessitamos ser amigos das árvores. Cadê as árvores daqui? Cadê as árvores daqui? Não justifica um projeto desse desprovido de investimento no seguro ambiental. O seguro ambiental aqui são as estruturas vegetais umidificadoras, como gramado, arbustos, árvores, que têm bons serviços ecológicos para prestar para toda a sociedade aqui de Feira de Santana. E a escolha é essa: ou se deixa desse jeito que está aqui, e virão os sinistros ambientais, tempestade, excesso de chuva, de temperaturas altas, enchentes, ou então se coloca a mão na consciência e se resolve intercalar essas calçadas com gramado e arborizar. Olha a situação de uma calçada dessa. Não justifica. E alguém já escreveu esta frase, abre aspas: todo projeto de combate à pobreza sem a recuperação
do clima local e regional é projeto em vão, que não vai prosperar, porque a água não nasce em torneira. Nós precisamos entender o seguinte, que Deus criou a terra e criou todos os vegetais, e cada vegetal tem sua prestação de serviço ecológico. E aqui não é diferente. Olha a quantidade de calçada sem arborização. Não justifica. O clima vai ficando árido e não é futuro se gloriar nesse nome, Feira de Santana, a princesinha do sertão. Feira de Santana deve ser a princesinha da arborização, para evitar ser uma princesinha do sertão. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Glória a Deus por tudo. Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Graças a Deus. Opa aí. Tá, porra para lá baixo. Aí, ó, a água tá pegando no muro aqui, ó. Opa aí. E a casa de Ninha? Ó. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Né? Graças a Deus. E a gente observa, infelizmente, no Brasil, algumas cidades que tem essa topografia aqui, que quando chove, é correnteza em plena rua, parecendo rio, a água da chuva não tem onde infiltrar. Não existe uma infraestrutura vegetal como esta aqui, e os carros são arrastados. A gente vê em São Paulo, a gente vê ali no Vale do Jequitinhonha, as casas sendo derrubadas e eletrodomésticos sendo destruído, um prejuízo terrível, as pessoas com a mão na cabeça, gritando, clamando no desespero a Deus, e pessoas morrendo por causa de enchente na zona urbana. E o artigo 225 da Constituição Brasileira é ignorado, não é divulgado, é subestimado por conta de políticas públicas que são alienadas quanto à questão intelectual, científica, ecológica. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais parlamentares, o Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, eles ficam
é vítima do analfabetismo ecológico. Então, é necessário ter um trabalho de alfabetização ecológica em vários quadrantes da sociedade brasileira para que se chegue a esse patamar aqui que nós vemos, a esse projeto de ocupação ambiental da zona urbana com ordenamento territorial e ecológica. Olha o fundo daquela casa e olha a qualidade de uma casa com uma alta infraestrutura, e essa ilha de árvores que está nas proximidades da curva, né, do asfalto. Então as águas da chuva já vão ser interceptadas lá, ó, pelas copas das árvores, que até chegar no solo vai ter que percorrer essa altura imensa, ó, de cima a baixo, vem devagarzinho, devagarzinho, até infiltrar no solo, que por sua vez tem um sistema radicular profundo das árvores e que vai colocar as águas da chuva nas partes mais profundas do solo, abastecendo ou reabastecendo os lençóis freáticos. Olha essa casa, onde ela está. Está ali na sua integridade, bem conservada, e diminui o consumo de energia elétrica, porque uma casa dessa não há necessidade de ligar ar-condicionado. Se ligar, porque o ar-condicionado que eles usam aqui nas casas é central de refrigeração, mas não há necessidade. Não há necessidade dessas casas aqui estar usando central de ar de refrigeração. Olha onde ela está. Olha aí embaixo, eles ainda plantam, fazem um plantio de gramínea, um anel de gramínea circulando o solo e as árvores. Está aqui, é isso? Para evitar a danificação do sistema radicular destas árvores. Quando não, eles fazem essa prática aqui, ó. Eles varrem as canaletas que estão sendo obstruídas com folhas das árvores, colocam no vasilhame. Eu passei aqui, a dona dessa casa estava fazendo isso. Passei com a Socorro outro dia, e junto aqui, ó. Aqui para concluir a decomposição e cobrir esse solo. Eles estão cobrindo. Esse solo aqui estava descoberto, essa rampa. Trouxeram todo o material já decomposto e espalharam nessa rampa para evitar a erosão laminar. E aqui, ó, já é uma prática de contenção de erosão laminar, porque a erosão laminar, olha, vejam bem, com toda essa cobertura vegetal, esse solo está sofrendo efeito da erosão laminar. Agora imagine, hein? Mas eles já estão provando que tem realmente conhecimento de manejo de solo na zona urbana. E isso aqui, ou seja, qualquer proprietário de qualquer residência dessas, se tiver oportunidade, uma sincronia de vivência desse critério. A gente chega nessa rua, olha lá pra cima, pensa que acabou, que só é mata, mas a gente vê que tem muita casa aqui, graças a Deus. E o veículo fica aqui, ninguém vai roubar, graças a Deus não vai danificar. Pode deixar a bicicleta aqui fora, moto, quadriciclo, o que for. Mas ninguém vai pegar o que é alheio. Olha aqui, que maravilha. A altura dessas árvores. Lá no fundo nós vimos a residência. E aqui a rua prossegue. Essa casa é uma casa até grande, e ela está escondida debaixo do dossel de árvores. Ali na frente, aqui, árvores, casas. E essas casas
os moradores convivem bem com as árvores, com o potencial ecológico urbano, arbustos. Esse arbusto aqui eu estou vendo a primeira vez, deve ser endêmico daqui. Gramado, residência, árvores. Olha o céu e aqui o espaço entre as árvores quase se tocando ou se tocando lá na frente. O solo, nós temos aqui o afloramento da rocha, material primário que dá origem a esse solo, mas acontece que está cheio de árvore aqui, ó. E a preocupação em manter o solo sempre coberto, a residência está ali e o fundo parece que nós estamos na Transamazônica em local de mata virgem, não é isso? Olha lá, ó. Mas não, aqui é zona urbana, época de verão. O relevo das copas, das árvores também evitam a rotina de formação de ventos. Isso aqui existe uma variação de movimentação de correntes de vento devido ao relevo ser ocupado por árvores, como nós estamos vendo aqui, ó. E à medida que vem os aclives, nós observamos o quê? Árvores, graças a Deus. Aqui, essa casa é incrível, uma casa dessa na zona urbana, em pleno século XXI. Olha para isso, olha. Onde a casa está. Olha só. E olha como ela está cercada de árvores que são maduras, altaneiras. E na frente ainda existe esta árvore. Existem mais árvores. O solo, vocês estão vendo que eles ajudam a deposição desse material, porque eles não retiram, não queimam. E aqui ó, a sequência de casas. E olha a formação do componente arbóreo diversificado, tá ali. Tecnologia, um furgão, energia elétrica, tecnologia, internet. Uma casa bem construída. E agora a lateral dessa casa, ó. Lateral cheia de árvore, fundo, né? Tá aqui. Olha que joia, que riqueza, né? Aqui é um minério. Cada árvore dessa é uma pepita de ouro que Deus bota para poder evitar o aquecimento global, a pobreza, a fome. Não é isso? Porque se não tiver esse componente vegetal, vai faltar água de forma macro. E aí o macroclima sem água vai faltar o quê? Alimento na zona rural. Porque não é só a zona rural que garante o ciclo da água. A zona urbana deve estar sincronizada com a zona rural e vice-versa. Então, uma hora dessa aqui, o sol se põe às 9h30, é por aí, 9h30 da noite, aqui nessa região. Então, isso aqui, num ambiente que está totalmente calçado, com asfalto, sem cobertura vegetal, quando chove, aí vem enchente, ó. Porque as águas vão descer, não tem cobertura vegetal para interceptar as águas da chuva. As águas da chuva vão cair no solo descoberto no asfalto e vão ganhar velocidade e vai alagar isso aqui tudinho. Então, não vai ser fácil para nós brasileiros reverter a crise socioambiental que provoca a crise socioeconômica
E a crise sociopolítica, uma política corrupta, não tem estrutura, não tem senso, não tem mente sadia, nem tem tenacidade para poder botar isso aqui em prática, né? Essa proposta. Ali o proprietário, ó, ele está fazendo o manejo do solo, ele está usando um ancinho e juntando o material que cai das árvores, retirando de sobre a cobertura vegetal para distribuir com carrinho para locais que há necessidade de fazer a cobertura do solo. Então aqui, essa árvore lembra a eritrina do alto, apesar das folhas aqui dessa árvore serem mais estreitas, mas lembra um pouco. E a gente observa que todas as ruas aqui, é aqui no estado da Geórgia, até chegar à capital, Atlanta, é desse jeito. Nós fomos lá no Tennessee, Servierville, é desse jeito. E agora nós vamos nos aproximar de uma casa. Olha essa casa, onde ela está, ó. Ela está numa depressão na parte baixa, mas está vivendo bem aí. Os moradores estão dando graças a Deus. Agora veja, a cobertura vegetal. E a sensação térmica ótima, o solo sempre coberto, ó. Isso aqui é ação humana, das mãos de humano, evitando o solo com declive ficar descoberto. Olha o fundo lá. Olha o fundo. Vamos nos aproximar do fundo aqui. Graças a Deus a gente vai chegar lá mais perto. Olha o fundo. Olha aí. Isso aqui é o fundo da casa. Isso aqui eu só me lembro na década de 80, quando eu cheguei lá na Transamazônica, né? E eu ia coletar amostra de solo. Todos os colegas da CEPLAC na Transamazônica tiveram essa oportunidade. A gente andou muito em ecossistema desse jeito, tá vendo? E aqui em pleno 2022, na zona urbana, na Geórgia, nos Estados Unidos da América, no município de Lawrenceville, a gente está vendo e matando a saudade na zona urbana do que nós vimos na zona rural aí na Transamazônica. Olha o que eles fazem aqui, ó. Esse material que eles trouxeram e cobriram o solo, plantaram essa gramínea, ainda com toda essa cobertura vegetal, mas eles estão fazendo o manejo do solo para evitar erosão laminar. Isso aqui é erosão laminar, é suave, mas né? Olha aí. E colocam essa brita no pé da cerca para evitar a movimentação rápida das águas, da chuva. Isso aí vai ajudar a aparecer emaranhado de raízes. Olha aqui, ó, quem está aqui, fungo, que é um decompositor. Então o solo está sendo recuperado, apesar desse cuidado todo, mas eles estão cobrindo o solo, as raízes, a base das árvores. Esse material vermelho aqui, isso é casca de madeira triturada. E interessante, o solo daqui tem muita laterita. E eu fui abrir ali uns berços, umas covas, plantar umas mudas no jardim da minha filha, do meu genro, dos meus netos. E é uma média de pegar 5, 6 lateritas por cada berço, de 20 por 20, 40 por 40 por 40. Mas ele é um solo que quem faz a diferença no solo é a reincorporação da matéria
orgânica oriunda dos galhos secos que vão caindo, folhas, frutos das árvores e de solo coberto. Aí surge o que se chama de humus, que funciona como um componente com matéria orgânica em estado avançado de decomposição. Feira de Santana, Bahia, 10 de julho de 2023. Aqui nós estamos na rua Governador Juraci Magalhães e nós percebemos calçadas e carência de arborização. Este panorama ele predomina no nosso país e nós percebemos que as secretarias de meio ambiente dos municípios do nosso Brasil, elas necessitam reverter esse quadro tão crítico de carência de arborização nas ruas, na zona urbana dos municípios do nosso país. E as temperaturas elas vão aumentando na zona urbana, excesso de veículos queimando combustível fóssil, que agrava o aquecimento local, regional e global. E aqui a gente observa que a carência de componente herbáceo, arbustivo e arbóreo, essa carência ela é uma média nos municípios do nosso país. Outro problema que a gente verifica muito é a questão dessas águas que ficam no espaço entre o asfalto e o meio-fio, que traz consequências, né, para a saúde da população na zona urbana. E é uma cidade que é a segunda cidade depois de Salvador, né, da capital. Feira de Santana é a maior cidade, uma economia muito expressiva, mas nós temos este panorama que representa todo o diagnóstico ambiental da zona urbana aqui em Feira de Santana e outros municípios, onde as carências são muito grandes nesse aspecto de arborização. E a gente observa que existem algumas árvores que vegetam regularmente nessas artérias. No entanto, existe uma falta de, abre aspas, percepção ambiental, fecha aspas, por parte da população. E essa percepção ambiental vai depender de uma estratégia de educação ambiental na zona urbana e na zona rural, principalmente envolvendo as crianças, as escolas,
públicas, ou escolas privadas, universidades, federal, estadual, ou universidade privada, para que a população tenha acesso à vivência de percepção ambiental. Nós temos aqui uma mangueira e o que nós estamos fazendo aqui é uma prática de percepção ambiental, é perceber todas as limitações e tudo aquilo que existe de carência na zona urbana, que leva a população a sofrer consequências por causa dessa vivência da percepção ambiental, que traz soluções, perceber as condições ambientais da zona urbana, a saúde ambiental, isso é a percepção ambiental, e identificar quais são as estratégias que devem ser adotadas para arborizar Feira de Santana. Predomina esse panorama de deficiência de arborização, de arranjos vegetais que venham trazer estruturas umidificadoras da zona urbana de Feira de Santana. E a aridização do ambiente da zona urbana, ela vem em função do excesso de calçadas, de asfalto, de estrutura, muito muro, concreto armado, edifícios, assim. Mas aqui a gente percebe a diferença do ambiente aonde existe a estrutura vegetal arbórea que vem umidificar a zona urbana. Então a necessidade de se fazer uma reestruturação de toda a estrutura vegetal na zona urbana no Brasil. Aqui nós temos essa estrutura que gera calor, e nós temos essa torre aqui, ó, que gera calor, mas o entorno da estrutura não é arborizada. Existe somente aquela mangueira e contribui para o excesso de calor na zona urbana de Feira de Santana e também dos demais municípios do nosso Brasil. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus que estamos tendo essa oportunidade de fazer este diagnóstico ambiental urbano em parte do município de Feira de Santana, Bahia. Árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui. E é uma prova de que nós no Brasil
nós precisamos trabalhar com a educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente, os profissionais de agrárias no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática. Fundamentos ecológicos utilizados em diagnóstico e no ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água, componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica e extensão rural, com acesso. Essa extensão rural, ela precisa ser, obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar o meio ambiente na zona urbana, todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de material seco